Seja muito bem-vinda ao podcast Empreendedora Selvagem, esse podcast que escarafuncha a mentalidade feminina. Eu sou Isa Moreira. Eu sou a JJ. Nós vamos, nesse episódio, nesta temporada, falar sobre a indústria do autoconhecimento que paralisa mulheres, Quem JJ. diria, não é mesmo? Quem diria? Bora lá então para a primeira Bora. pergunta? Quero saber justamente sobre isso, né? Sobre a indústria o mercado do autoconhecimento. Você acredita que ele paralisa, mas ajuda ou atrapalha as mulheres? O mercado de autoconhecimento paralisa as mulheres. E eu posso falar isso porque eu faço parte do mercado, né? O que acontece? O mercado de autoconhecimento entendeu que vender sensação é extremamente lucrativo. Então, se vende a sensação do bem-estar. A mulher vai lá, faz uma meditação guiada e naquele momento ela sente um alívio, ela se sente bem. Ou ela começa a consumir um conteúdo mais good vibes, mais espiritualizado ou mais cheio de recortes sobre evolução emocional, evolução de autoconhecimento, e ela acha que está no caminho. Só que esses conteúdos, eles acabam suprimindo uma parte que é muito importante, que é a dor. A dor, o tentar, o errar, essa parte é ruim, mas não existe autoconhecimento com evolução sem a dor, sem o quebrar a cara, sem o chorar, sem o sentir raiva, só que essa parte não é bonita. Então o que a gente vê nas redes sociais é um autoconhecimento cheio de maquiagem, que traz uma sensação de que a pessoa está evoluindo, mas na verdade ela não está, ela está mais paralisada. E você normalmente diz que a inteligência ela pode ser uma armadilha. O que você quer dizer com isso, né? Você acha que a mulher, quando ela é inteligente demais, ela trava? Trava, a mulher inteligente trava muito. A mulher inteligente, e assim, trava por várias questões, né? A primeira questão é o seguinte: essa mulher que é muito inteligente, ela normalmente questiona mais a si mesma. E aí, quando ela questiona mais a si mesma e ela compara tudo que está sendo dito nas redes sociais e tal, ela começa a pensar o seguinte: nossa, eu não quero fazer parte dessa galera que está falando besteira, falando merda. E aí ela fica pensando demais na hora de se pronunciar, de se posicionar na rede social. Ela abre muitas formas do pensar dela e às vezes essa abertura diminui a velocidade. Como a gente está falando de uma mulher que está indo para a internet se posicionar, ela acaba travando. Porque ela trava ou porque ela não quer ser como aquela pessoa que está falando besteira na internet, ela quer trazer algo melhor. Esse de trazer algo melhor, ela tem muitas possibilidades, porque ela já estudou de tudo, ela conhece de tudo, então ela não consegue escolher bem o que ela vai trazer. Ou ela trava pela própria profundidade dela. Ela é tão profunda nos pensamentos que ela não consegue trazer isso para uma comunicação mais pasteurizada da web. Ela não consegue pegar um discurso ou algo que está dentro dela, ela não consegue pegar esse algo e colocar num Reels de 2 minutos, por exemplo. Para ela é extremamente difícil essa coisa do corte rápido da internet. Então, com toda certeza, essa pessoa trava. E na sua opinião, o que essa pessoa que detém tanto conhecimento, como é que ela consegue fazer isso? Justamente compactar todo esse conhecimento num rio de 2 minutos. Então, ela vai precisar entender que o meio é a mensagem. O que significa isso? Que quando ela está gravando um conteúdo, ela vai ter alguns momentos que ela vai poder aprofundar mais, em alguns momentos ela vai ter que realmente pegar um fragmento daquele conteúdo que não serve como início, meio e fim, mas que esse fragmento vai meio que abrir uma aba na cabeça de quem está assistindo, para que essa pessoa que está assistindo procure o canal dela no YouTube, procure um vídeo mais longo, procure o podcast dela, para que ela possa aprender mais, ou o livro, ou algo que um curso que ela tenha gravado, mas ela vai entender que esses conteúdos mais curtos, eles não têm por objetivo concluir nada. Eles têm por objetivo abrir loopings de conversa, que ela vai fechar em outras oportunidades de outros conteúdos com formatos que são mais apropriados para isso. E para a mulher é um desafio ainda maior, né? Porque ela vai precisar não entregar tudo, mas
Será que as pessoas vão saber que eu sei tudo, né? Talvez passa pela Tem a cabeça da mulher de, autocobrança. não, mas eu preciso entregar, eu preciso me provar nesse conteúdo, né? E é nisso que acontece o erro de repente, você profunda demais ou superficial demais, de não É saber a isso. medida. E é o oposto do efeito Dunning-Kruger, que é a pessoa que é extremamente imbecil, mas que acha que é super inteligente, essa pessoa tem uma autoestima incrível. Então, enquanto uma mulher que é extremamente inteligente, que estuda, ela tem muito receio do que ela vai falar, muita responsabilidade, e aí ela diminui a velocidade dela na produção de conteúdo. Uma pessoa imbecil, que não tem responsabilidade nenhuma, ela, nesse mesmo tempo que a mulher inteligente está travada, ela grava 20 Reels. E aí, dos 20, ela viraliza 2. E a mulher inteligente está olhando ali no celular e está falando assim, que internet louca é essa? Mas como que a gente quebra isso? Né? A gente precisa aprender um pouquinho com a pessoa imbecil. A gente precisa pegar ali a cara de pau da pessoa A imbecil. coragem, né? A coragem da pessoa imbecil. Precisamos. Maravilha. Bom, tem muita mulher que faz terapia há anos, né? E já fez muitas formações e continua no mesmo lugar. O que acontece com essas mulheres? Mulheres que fazem terapia há anos e que estão no processo de autoconhecimento há anos e continuam travadas, né? Do que comem, onde dormem. O que acontece com essas mulheres é basicamente o seguinte: existe um lado muito gostosinho do autoconhecimento, que é o autoconhecimento raiz, né? Aquela parte do vou me conhecer. E aí você começa a entender a raiz dos seus pensamentos, das suas crenças, das suas emoções. Esse lugar é muito confortável, porque é um lugar que tira a ação de você. Você culpabiliza os seus pais, a sua infância, o seu ambiente, o patriarcado e tal, e você fica ali por anos. Nossa, agora eu super descobri de onde vem meu perfeccionismo. Nossa, agora eu entendi de onde vem a minha síndrome da impostora. Beleza. Só que essa é só a página 1 e 2 do autoconhecimento. Todas as outras páginas desse livro é ação. É o que você vai fazer com isso. E o que você vai fazer com isso vai envolver dor e desconforto. E aí, como ela não quer sentir a dor e o desconforto, como é muito gostoso a parte do se conhecer, ela fica anos apenas se conhecendo. Mas ela não leva aquele autoconhecimento para uma conversa difícil, para uma transição de carreira, para produzir conteúdo na internet, para chutar a bunda do boy lixo. Ela acaba ficando só se conhecendo. E aí, se ela não vai para ação, ela está paralisada ali, consumindo livros e cursos e muitas coisas de autoconhecimento e enriquecendo um monte de gente, mas na verdade ela não está entrando em ação. E dá muito essa sensação de que você está em movimento porque você está se conhecendo, né? Você está sabendo mais sobre você. Então, então eu sei porque eu faço o que eu faço, eu entendi, né, de onde vem tudo isso, e eu tenho a falsa sensação de que eu estou em movimento, Que eu estou que eu estou evoluindo. evoluindo, que as coisas estão acontecendo, mas na verdade eu estou bem parada porque a ação não vem junto com a. Não, e o pior, essa mulher, às vezes, ela entra num lugar de purpurina cósmica, porque ela tá aqui, né, na Terra, num mundo que tem injustiça, que tem dificuldade, que tem dor, né, que tem mentira, que tem violência, que tem tudo. E aí ela começa nesse processo de autoconhecimento e ela começa a achar que ela está evoluindo. Às vezes ela mistura até o autoconhecimento com espiritualidade. Aí ela acha que ela está evoluindo e que ela está virando uma espécie de purpurina cósmica em que ela não precisa agir, que ela não precisa botar limite, que ela não precisa tirar pessoas da vida dela, que ela não pode sentir raiva, que ela tem que estar sempre gratiluz, maravilhosa. E isso não é real, nem possível dentro da realidade humana. Então, quer dizer, você tem um monte de mulher descolada da realidade, paralisada. Só que num lugar que é extremamente gostoso, que é um lugar, inclusive, que faz essa mulher pensar que, nossa, eu estou evoluindo. O que é a palavra evoluindo? Eu estou na frente dos outros. Eu sou, inclusive, melhor. Mas e aí, tu não bota isso em ação, o que adianta? Nada. E a próxima pergunta é justamente sobre isso. A diferença dessa mulher que ela está realmente se desenvolvendo e da que só está ruminando e chamando isso de autoconhecimento, se enganando ali, né? Achando que está em movimento, que é justamente isso que a gente está falando. O que diferencia as duas?
Todo processo de crescimento precisa vir acompanhado de uma reestruturação cognitivo-comportamental. Então, eu preciso questionar as minhas crenças, questionar o meu padrão de visão de mundo, os significados que eu dou para as coisas. E a partir do momento que eu faço esse questionamento, eu preciso transformar esse questionamento em ação. O que que muda no meu ambiente? Com quem eu estou? Aonde eu estou? O que que muda no meu comportamento? O que eu faço de diferente para eu ter resultados diferentes? A mulher que está num processo de autoconhecimento e ela pluga uma reestruturação cognitiva e uma reestruturação comportamental, ela tem resultados bizarramente incríveis. Diferente da mulher que não leva para o comportamento aquilo que ela aprende. E você acha que existe algum tipo de mulher que usa a profundidade como esconderijo? Ah, muitas mulheres usam a profundidade como esconderijo, né? Porque não é um lugar assim egóico eu dizer assim, não, mas é que eu sou muito profunda em todos os meus pensamentos, e aí eu me torno tão profunda que eu não consigo falar nada que as outras pessoas entendam. Ó, pessoas burras, não é assim? Exato. Então, esse lugar, eles viram um esconderijo, né, para mulheres que estudam. Tem gente que fala sobre obesidade mental, né? A pessoa que diz sentir que, nossa, mas eu estudo tanto que eu tô me sentindo com obesidade mental. Só que esse termo é errado. Se a gente fosse pegar o cérebro humano e analisar do ponto de vista de quanto que ele consegue armazenar de informação, daria 430 anos de existência. Essa mulher, com sorte, ela vive até os 100, 110. Então, não é obesidade mental. Na verdade, o que acontece é a falta do arcabouço cultural dela sendo colocado à prova, em prática, na experimentação humana. Não adianta eu ler 100 livros se eu não pegar o que eu estou lendo e o que eu estou estudando e não experienciar na vida prática, no meu cotidiano. Se eu não questionar os meus comportamentos, se eu não mudar a minha maneira de relacionar com o outro. Senão, todos esses conhecimentos, eles ficam aqui na cabeça de maneira metafórica. E aí eu tenho dificuldade, chega um momento que eu tenho dificuldade, inclusive, de manifestar, de falar sobre isso. Porque para eu falar sobre isso, eu preciso da experiência humana. Mas se eu estou vivendo só a experiência do livro, a experiência do curso, então falta a aplicabilidade daquilo que as pessoas profundas estudam. E diminuir um pouquinho também a vaidade. Ajuda. A vaidade. E também tem o caso, né, das mulheres que sentem a necessidade dessa profundidade e não, para justamente não dar esse próximo passo, que é a execução, que é a ação, né? Então eu preciso estudar mais, eu preciso ter mais conteúdo, eu preciso mais, é mais uma formação, é mais um curso, é mais uma coisa e eu nunca vou para ação. Não, e vai sempre precisar. Porque o conhecimento é infinito. A gente precisa aceitar que a gente nunca, em nenhum momento da humanidade, a gente vai ter acesso a todo o conhecimento existente. Então, você começa a estudar sobre desenvolvimento humano, ali você descobre que existe um outro viés que você nunca parou para pensar. Aí você compra aqueles livros e faz aquela formação. Aí, dentro daquela formação B, você descobre que tem um viés C, que tem algo na filosofia que super complementaria aquilo. Aí você vai estudar aquele algo da filosofia. Aí lá, isso não vai ter fim. Isso não vai acabar. Então não dá para eu achar que quando eu me sentir pronta e confortável com o meu conhecimento, eu vou enfim poder falar sobre isso, porque esse dia nunca vai acontecer. Até porque eu preciso falar sobre isso para que eu tenha troca com outros seres humanos, para que eu possa evoluir e aprofundar aquele próprio pensamento que eu tô tendo. Então, se eu não levo isso para troca, eu vou sempre ter essa sensação de que eu preciso aprender mais e mais, que é uma sensação extremamente ilusória. E essa sensação que o mercado vende, né? Que é justamente, você precisa estar pronto antes de agir. Então, em que medida você concorda com isso, né? E qual que é? Tô pronto até onde, né? Então, será que o mercado, ele
vende isso? Eu acho que não, sabia? Eu acho que o mercado, ele inclusive faz o contrário. O mercado, ele fala o seguinte, não, só a tua experiência pessoal já super funciona. Ah, eu consegui um jeito de criar os meus filhos. Então, como isso deu certo dentro da minha casa, eu super acho que eu vou transformar isso num curso. As pessoas estão transformando coisas em curso do nada, da experiência pessoal delas. E não é suficiente. Então, quer dizer, a pessoa que tem um certo discernimento, ela vai, a partir da experiência pessoal dela, ela vai estudar para complementar e criar um método, né? A pessoa que é irresponsável, ela vai achar que a experiência pessoal dela já vai funcionar na prática. E o nosso mercado, ele fala que só a experiência pessoal basta. E não basta. Porque a minha experiência pessoal, por exemplo, método de produtividade. Um método de produtividade que deu certo para mim, dentro do meu contexto de vida, dentro da minha casa, com os meus recursos financeiros, até na cidade onde eu moro, da maneira como eu trabalho, ele é 100% replicável? Não. Ele só vai ser replicável quando eu incluo nesse método técnicas de transformação comportamental validadas. E aí eu consigo juntar as duas coisas para entregar. Mas se eu não faço essa junção, é só o meu achismo. E aí eu entrego para uma pessoa que tem um ambiente, comportamento, crenças completamente diferentes e às vezes eu ainda causo um problema gigantesco na vida dessa pessoa, porque ela não vai entender que ela não conseguiu aplicar porque eu não soube ensinar ou eu não tinha as habilidades necessárias para ensinar. Ela vai acreditar que o problema é com ela. E ela vai se sentir pior do que quando ela comprou o produto. Então, isso tem demais no nosso mercado. Eu acho que a gente precisa realmente ter um senso crítico e se perguntar: será que eu estou pronta para fazer isso? Essa pergunta é importante, ela é válida, porque em algumas vezes a gente realmente não está. Só que a gente não pode usar essa pergunta como bengala para tipo, nossa, eu nunca me sinto pronta, eu já estudei tudo, eu já tenho formações, eu já tenho tudo que eu preciso saber, agora eu preciso colocar no mundo. Ai, não, mas eu ainda quero saber, mas aí vira uma bengala. Então, sabe que tem um caminho do meio aí pra Sim. gente encontrar? E as pessoas ou estão num extremo ou elas estão em outro. E por que você acha que as mulheres mais terapeutizadas e estudadas nem sempre são as mais realizadas, né? O que você acha que falta para elas se sentirem assim? Ai, quanto mais terapeutizada e mais conhecimento você tem, mais senso crítico você desenvolve, né? E aí, a partir desse senso crítico, você passa a questionar coisas que antigamente você achava ok na sua vida. Então, é muito comum uma mulher, por exemplo, ela tá vivendo um relacionamento extremamente abusivo, mas ela não sabe disso. E ela não foi ensinada, por exemplo, a merecer amor, protagonismo, nada. Aí ela começa um processo de se terapeutizar, de autoconhecimento, e ela entra num lugar de poder pessoal que ela começa a entender, eu estou num relacionamento abusivo. E ela já não fica mais feliz naquele relacionamento. E ela começa a questionar aquela estrutura. Aí você leva isso para carreira, para relação com o dinheiro, para relação com os amigos. Óbvio que quanto mais conhecimento a gente tem, menos realizada a gente se torna. Por quê? Porque basicamente a gente está descobrindo a vida bosta que a gente tinha. Entendeu? E aí a gente vai questionar. Falei, gente, mas eu tô vivendo uma vida muito ruim. Então, sim, mulheres que são mais terapeutizadas, que têm acesso a mais conhecimento, sobretudo história de gênero, elas passam por um período em que elas não, que elas questionam o que elas consideravam sucesso na vida delas um tempo atrás. É muito comum. Subiu o padrão, nós elevamos o nosso padrão. Ao elevar o padrão, a gente questiona e não se sente mais satisfeita com o padrão anterior, que precisa ser resetado. E falando sobre isso, né, tem muita gente que pode dizer, né, mas realmente preciso me conhecer antes de começar a iniciar algo novo, um negócio, um produto? O que você responde para essa pessoa?
Então, a pessoa que não vive o autoconhecimento, ela faz umas besteiras como eu fiz, né? Quando fui para o mercado de trabalho, eu comprei um roteiro que me venderam, né? Que a minha mãe me vendeu, que era a vida que ela conhecia, tá? Não tô criticando a minha mãe aqui. Mas a minha mãe me vendeu a seguinte vida: eu tinha que fazer uma faculdade pública federal. Porque nenhum outro diploma seria levado a sério, nenhum outro currículo conseguiria bons empregos se não fosse uma faculdade federal. Depois que eu fizesse essa faculdade federal, eu precisaria buscar esse bom emprego e eu precisaria trabalhar a vida inteira para que eu fosse me aposentar. E depois que eu me aposentasse, eu estaria livre para poder viajar, para fazer coisas incríveis e tal. E nesse meio tempo, eu precisaria casar com um homem, também ter filhos e dar conta de tudo. Esse foi o script que me foi passado, né? E aí, como eu não me conhecia, que eu fiz? Eu botei o script embaixo do braço e eu fui viver o script. Até que no mercado corporativo eu entendi que eu não era aquela mulher de terninho, que eu não era aquela mulher que ficava com o laptop na pastinha, que todo aquele sucesso da CLT não me fez feliz. Foi ali que eu recebi um diagnóstico de burnout. Então, se eu tivesse vivido um processo de autoconhecimento desde bem novinha, talvez eu não tivesse caído nesse lugar. Talvez se eu tivesse vivido um processo de autoconhecimento para saber o tamanho da minha força, da minha coragem, eu não tivesse ficado 10 anos num relacionamento tóxico e extremamente abusivo como eu fiquei. O processo de autoconhecimento livra a gente dessas armadilhas da vida. É por isso que a gente tem que viver o autoconhecimento o mais rápido possível, para a gente poder construir aquilo que eu chamo de vida autêntica criativa, uma existência que depende do meu eu autêntico, daquilo que eu mais quero viver no mundo, daquilo que me representa, e não daquele script que esperam de mim, como mulher, como mãe, como esposa, todos os papéis que eu ocupo. Eu recebi esse script também. Será que elas fizeram o mesmo curso? Fizeram o mesmo curso. Minha mãe, a sua, fizeram exato. É a mesma geração. É verdade, né? É isso. E desconstruir essa ideia, né, do que é sucesso e tudo mais. É desafiador, né? Como é que funciona? Como é que você Ai, dá o start e fala, não, 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 meu Deus. não é isso. Vai lá no Google, digita mulher de sucesso. Vou fazer um teste aqui, ó. A gente entra aqui no celular e digita mulher de sucesso no Google e digita e vai em imagem. Aí você começa a ver aqui, ó, mulheres magras, brancas de terninho em ambiente corporativo. Quer dizer, a artista plástica que tem um estúdio em casa, ela não é Já uma era. mulher de sucesso. A mãe que está com seus filhos em casa, ela não é uma mulher de sucesso. A mulher a mulher preta, ou a mulher obesa, ou a mulher que não se veste dessa maneira corporativa, ela não é uma mulher de sucesso. A mulher tatuada não é uma mulher de sucesso. Entendeu? Então, esse padrão que a gente vê no Google, ou se você entrar numa inteligência artificial, no chat GPT, e pedir para chat GPT, me traga a imagem de uma mulher de sucesso, ela vai vir assim, porque isso é um inconsciente coletivo, a gente é treinado nesse lugar, e é por isso que a gente cai na armadilha do único caminho do sucesso. O autoconhecimento é a única forma de você começar na sua vida a questionar, mas calma, o que é sucesso para mim? E depois, aí só o autoconhecimento não adianta, você vai precisar também de um processo prático, de um processo de ação, que é, agora que eu descobri o que é sucesso para mim, eu vou peitar o mundo e às vezes a minha família, tudo que esperavam de mim, para que eu possa construir essa vida que eu considero como sucesso. E você acha que existe uma indústria que lucra com a insegurança feminina disfarçada de desenvolvimento pessoal? Oh, meu Deus! Será? Será que existe? Tem várias indústrias que lucram com a insegurança feminina. Começar pela indústria estética.
É de tudo, né? Desde procedimentos estéticos, a skincare, beleza, cabelo, né? Existe uma narrativa etarista e uma narrativa que coloca a mulher numa situação de insegurança para que ela possa consumir algo e que o resultado daquele algo trará mais confiança para ela. Então, a começar por essa indústria. E existe toda a indústria que coloca a mulher em caixas. Então, por exemplo, cursos de relacionamento que dizem uma série de regras. Não, a mulher não pode transar no primeiro encontro. A mulher não pode se vestir de tal maneira. A mulher precisa falar de tal maneira. Porque esse tipo de vocabulário vai deixar o homem louco. Eu descobri outro dia que tem curso de sentada. De sentada. De sentada. Gente. Quer dizer, você compra um curso para você aprender a sentar no cara. Porque a forma que você tá sentando. A forma que você tá sentando. Não vai segurar ele, não. Não vai segurar ele. Então, pelo visto, existe uma maneira de sentar. Aí, aonde se baseia isso? Na insegurança, né? Tipo, a pessoa para e fala, nem sentar eu sei. Entendeu? Então, sim, cara, o mercado como um todo, ele enriquece com a insegurança feminina. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso episódio. E, para finalizar, queria que você dissesse, né? Se você pudesse falar alguma coisa para essa mulher que está há anos se preparando, mas nunca começa, o que você diria? Eu não posso dizer o que eu tô pensando. Fala. Tem uma coisa, Jota, é porque tem muitas maneiras de falar isso, né? Vou pegar uma que não seja muito violenta, mas tem uma coisa que todo mundo já percebeu, é que o tempo passa rápido demais, sabe? E a gente vai... Essa existência humana, ela é incrível demais. E a gente vai piscar, e a gente vai chegar num momento que a gente vai olhar e falar assim, ops, acabou. E eu fico pensando muito nesse momento, sabe? O dia da minha morte. E eu quero ter a nobreza de, no dia da minha morte, poder estar tranquila no sentido de, nossa, eu fiz tudo que eu queria fazer, eu fiz tudo que eu quis fazer, eu experimentei, eu errei. E eu acho que as mulheres que não se sentem prontas, que adiam os próprios sonhos, elas correm o risco de, nesse dia, elas se arrependerem. E aí já é tarde, a gente não tem um botão de voltar. O dia em que a gente é mais jovem é hoje. Não tem volta, é só o momento presente. Eu só posso fazer alguma coisa hoje, então vamos fazer hoje. Não vamos adiar mais não. E tem uma coisa, né, que assim, ninguém vai lembrar do nosso primeiro passo. Ninguém vai lembrar qual foi a primeira live, o primeiro post, o primeiro produto. Ninguém vai lembrar. Que você não vendeu. Ninguém vai lembrar disso. Então é só fazer mesmo, né? A gente se apega muito a essa sensação de os outros, né? O que os outros vão pensar. E no final das contas, isso é uma coisa que a gente sempre escuta, né? Das pessoas mais velhas. De não se ligar na opinião do outro, né? Fazer aquilo que você acredita, porque no final da vida é só sobre isso que a gente pensa. Não sobra nada além dessa sensação, né? É isso. Que eu fiz com a minha vida. É isso. Gostei desse episódio. E se você gostou também, foi uma delícia conversar sobre esse nosso mercado do autoconhecimento, que é tão incrível, mas que a gente precisa olhar para as partes boas e para as partes que precisam melhorar. E as partes que precisam melhorar dependem de mim e dependem de você também, que está aqui me assistindo, que faz parte desse mercado junto aqui com a gente. Se você gostou, deixa seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você receber todas as vezes a notificação sobre novos vídeos aqui. E a gente se vê no próximo episódio. A gente se vê. Beijo! Seja muito bem-vinda ao podcast Empreendedora Selvagem, esse podcast que eu, Isa Moreira... E eu... desculpa, você é JJ. Eu sou a JJ, eu ia falar Jéssica Joyce. Eu sempre travo. Desculpa. Ai, vamos lá. Ela trava. Maravilha. E você acha que tem uma diferença da mulher que tá realmente... Essa mesmo.
Perfeito. E você acha que existe um tipo de mulher que... Ah, é a mesma pergunta.